Bom, então, bom dia a todos. Eu sou a Nicole, a gente está no terceiro dia do nosso workshop de matriciamento, com foco na saúde integral da criança, principalmente nesse período de Covid. Hoje a gente tem a presença da psicóloga Denise Moreira, ela vai falar um pouco da saúde emocional, a saúde psicológica da criança no contexto da pandemia. Então eu vou dar a oportunidade para ela aqui, ficar à vontade, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui assim, né? Olá, bom dia. Meu nome é Denise e estou imensamente feliz por esse convite de poder compartilhar com vocês o trabalho que eu executo lá no Agarram em tempos de pandemia. Como a Nicole colocou, hoje a gente vai fazer uma fala de um tema muito interessante que acessa nós, pais, e os profissionais que estão na linha de frente, né, nesse combate à pandemia e no cuidado que a gente presta ao nosso usuário no sistema SUS. Então, vamos começar um pouquinho, fazer essa caminhada, esse diálogo. Quando a gente pensa na pandemia e a gente pensa na saúde mental, né, da população em geral, a gente pensa assim, o que está acontecendo, né? Que fenômeno é esse? O que a gente está vivenciando? Então, são tantas indagações, né? E as respostas ainda não definidas, a gente não tem nada certo, pronto. Mas uma coisa é muito certa nesse processo. Nós estamos vivenciando de forma muito intensa emoções antes mais controladas, mais ajustadas, né, no nosso contexto. Então, eu diria que é preciso olhar para o fenômeno que está acontecendo e entender quais mudanças ocorrem nas nossas vidas. Bem, existe uma mudança. Nós temos o antes e o depois, como eu coloquei nessa gravura aí. O antes, a gente tinha todo esse movimento de liberdade, de socialização, de interação, de contato afetivo, né? De uma comunicação mais próxima, de uma relação mais aconchegante, com mais calor humano. E agora o que nós temos? Esse isolamento. Um passarinho preso numa gaiola, com algumas ferramentas de auxílio, como uma televisão, a internet, né, o telefone celular, nossas ferramentas de acessar o mundo externo, de acessar nossos familiares, nossos amigos. Então, houve mudança? Sim. O que mudou? Nós sofremos alterações na nossa rotina, nas nossas relações interpessoais, vivenciamos desgastes, as crianças tiveram as suas rotinas alteradas, a família teve a sua rotina alterada, né? As relações interpessoais ficaram mais fragilizadas, mais distantes, digamos assim. Houve o fechamento da escola, que é o principal porta-voz, né, da criança também junto ao contexto social. Houve uma restrição no nosso direito de ir e vir, uma limitação na nossa locomoção. Também houve uma mudança. Se a gente pensar nas questões da violência, né? Esse confinamento, esse isolamento, ele proporcionou que algumas situações de violência ficassem mais presentes, digamos assim, mais nítidas, né? Colocando essas crianças numa situação de maior vulnerabilidade, como a violência física, a violência psicológica, a negligência das suas necessidades afetivas e outras, né? Também nós tivemos um processo de mudança muito grande também, que é a questão do adoecimento, o adoecimento da saúde física e da saúde mental, a hospitalização e a morte de pessoas próximas.
Esse contexto pandêmico que nós estamos vivenciando tem nos levado a apresentar algumas reações emocionais e alterações comportamentais também, né? Então, as crianças, elas apresentaram algumas dificuldades de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, a sensação de solidão, alterações no padrão do sono e alimentação, alteração da socialização e da comunicação. Então, a gente percebe que esse confinamento em que estamos submetidos e que a criança está submetida, ela vivencia isso de uma forma muito sofrida. Por quê? Porque a criança é movimento, né? É interação, né? Ela é essa fluidez, né? Com o ambiente, com o meio, e de repente ela se vê fechada num quatro paredes, né? Com acessos limitados, sem acessar os seus avós, os seus amiguinhos, né, os familiares queridos e mais próximos, tendo que vivenciar esse processo de adoecimento de um familiar, né? Cadê o vovô? Cadê a vovó? O tio, né? Às vezes o pai ou a mãe também se afasta por um momento de adoecimento. Então, a gente percebe que a criança, ela vivencia essa situação de uma forma tão diferente, porque assim, como que ela conseguiria expressar todas essas emoções verbalmente? Então, às vezes, ela não dá conta de verbalizar isso. E ela expressa o que está sentindo através das atitudes, dos comportamentos. E nós precisamos ficar muito atento a isso, né? Observar que mudanças que estão ocorrendo com essa criança, né? Para que a gente possa lidar de uma forma melhor e ajudá-la a passar por esse momento de uma forma mais integrada, mais ajustada ao ambiente que está inserida. Bem, e aí tudo isso que a gente percebe, essas mudanças, a gente percebe que esse isolamento trouxe a família para mais perto dessa criança, né? Antes, a gente tinha uma dinâmica familiar muito rápida, né? E a criança, ela tinha uma rotina de escola, uma rotina de creche, uma rotina de ser cuidada, né, por um avô, por uma babá, os pais que trabalhavam. Então era uma rotina de muito movimento, de muito estresse, muito cansaço. E aí agora o que aconteceu? Essa pandemia veio e parou. Fez o quê? Todo mundo dentro de casa, né? E aí a gente percebe assim, nossa, como está a interação familiar nesse contexto? E aí a gente traz duas coisas interessantes. Primeiro, o aspecto positivo e o aspecto negativo dessa interação familiar. Para a criança, é bem provável que ela faça essa leitura. Nossa, eu estou mais junto, estou mais tempo junto com meu papai, com a minha mamãe, com os meus irmãos. Eu posso brincar, eu posso acordar a hora que eu quiser, eu posso comer isso, aquilo. Então, ela viu uma liberdade sendo mais expandida, mais afrouxada, né? Então, as crianças ficam menos cansadas, porque a rotina que ela tinha antes, né? A rotina do excesso de atividade, de estimulação muitas vezes a especialistas, as saídas diárias, né? Esse movimento de trânsito, tudo desacelerou, desapareceu, e a criança agora ela vivencia o seu tempo, o seu momento de uma forma muito mais lúdica e prazerosa dentro desse contexto familiar. Então, isso demonstra uma certa satisfação. E isso é muito bom para o desenvolvimento, né, da criança. Mas aí a gente tem um aspecto negativo. Qual o aspecto negativo que surge dentro dessa interação familiar no contexto de pandemia? Muitas vezes, se a criança está num ambiente onde a convivência é acompanhada por dificuldades devido à sobrecarga dos seus responsáveis, que dos afazeres domésticos, muito bem, do teletrabalho, né? Mas precisando atender às demandas das crianças, tanto demandas de lazer, como a demanda do ensino que
que se tornou, né, ou que ficou agora remoto, né? Isso pode causar nesses familiares um estresse emocional, né, que vai comprometer a qualidade da relação que ele vai estabelecer, né, com as suas crianças. E aí ele vai sentir isso de uma forma mais intensa, né? Ou seja, vai haver uma tensão, né, que será muito intensificada. E essa intensificação da tensão é que pode sim comprometer e deixar a criança numa situação de muito mais vulnerabilidade, né? Porque aí ela vai estar diante de uma intolerância, né, de lidar com tantas demandas que vai contribuir para o risco de vulnerabilidades, né, provavelmente da violência psicológica, como xingamentos, né, irritabilidade, né, e a negligência, ou seja, vai haver um nível de estresse mais elevado. Então, os fatores de riscos que podem aumentar a chance de violência contra crianças no contexto da pandemia é o nível de estresse e ansiedade vivenciado pelos seus responsáveis nesse período, em função da sobrecarga de trabalho que antes era compartilhada com outras pessoas e agora recai sobre o próprio contexto familiar, né, sobre os seus responsáveis. A fragilidade da rede de apoio, ou seja, essa rede de apoio que antes existia, agora ela não existe mais, né? Ela também está limitada na sua movimentação, ela não consegue mais compartilhar, né, alguns cuidados, alguns afazeres, né? As crianças também ficam estressadas diante das próprias restrições de mobilidade e de socialização. Então, antes ela tinha acesso ao coleguinha da escola, ela tinha contato com os primos, com os vizinhos, coleguinhas da vizinhança, e agora com os avós, né, os parentes mais próximos e queridos, e agora ela não tem mais isso. Ela ficou dentro da gaiolinha, com acesso à televisão, ao computador, né, ao celular do pai ou da mãe, o seu responsável, e a socialização ficou entre os irmãos que coabitam o mesmo espaço e os seus responsáveis, né? Tudo isso, né, também provoca uma situação de estresse. Aquilo que começou a ficar bom, legal, de repente vai cansando a criança, porque ela vai percebendo que a rotina é a mesma dia após dia. E dar conta disso sem conseguir entender por que isso está acontecendo com ela, faz a gente, profissional de saúde, né, pensar como lidar, né, como ajudar os pais nesse contexto e também provoca nos pais, além de uma reação, né, de uma ansiedade, de um nível de estresse, de uma irritabilidade, também ele precisa dar conta de, olha, peraí, eu preciso parar, né? O meu filho está manifestando atitudes, comportamento que eu preciso entender o que é isso. E aí os pais precisam também desacelerar, prestar atenção nessas crianças, tentar entender e atender às suas demandas de uma forma mais saudável, certo? Isso é muito importante, né, para a saúde da criança. Então, são muitas demandas. E é uma situação que requer muito jogo de cintura dos responsáveis. Gente, eu estou falando muito também da família, porque não tem como dissociar, né, a criança do contexto onde ela está inserida. Pensar nos seus aspectos emocionais em tempos de pandemia é pensar também esse contexto familiar, né, e social onde que ela está inserida. Então, qual o papel da saúde, pensando aqui como psicóloga de um hospital de referência para Covid e que trabalha em duas linhas de frente, que é uma pediatria, que recebe crianças em situações com casos confirmados ou suspeitos de Covid, e um programa também de violência. Então, essas duas frentes de trabalho me trouxeram a seguinte ideia.
Qual o papel da saúde nesse momento? É monitorar e cuidar. Monitorar e cuidar dessa criança que está sofrendo com um contexto que a cerca e que a impede de ser livre, né? E eu diria que a criança ela está circundada nesse processo pandêmico de situações muito delicadas, né? Que aprisiona ela, que aprisiona a sua mobilidade, que aprisiona o seu pensamento, porque ela fica sempre naquelas mesmas coisas de assistir o desenhinho ou de brincar com a irmã, e aprisiona também a socialização. Então, vamos falar dessa circularidade em torno do adoecimento e da hospitalização em que a criança está inserida. A gente tem, como os pais, como responsável, primeiro pensar, comigo não, estou tomando todos os cuidados necessários, né? Então, entra a questão da negação, o medo. Olha, se meu filho adoecer, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, esse medo, a angústia de vir acontecer, ou por que isso tudo não passa logo, por que tudo não acaba, eu quero a minha liberdade de volta, e o enfrentamento. Então, esses quatro pontos, ele acompanha o familiar e, em contrapartida, também a criança é acessada. Por quê? Porque ela, quando não consegue verbalizar o que está sentindo, ela comunica através do corpo, né? Das suas respostas emocionais e comportamentais. Então tá, o agarram, a pediatria do agarram hoje faz parte de todo da estrutura que o agarram se transformou como hospital de referência no combate à pandemia do Covid-19. Então, como a criança chega lá? Ela acessa a pediatria em virtude de sintomas que levam à suspeita, ou quando já tem uma confirmação, né, da doença do Covid-19. E aí ela entra acompanhada de uma pessoa de referência. Agora vamos imaginar esse contexto do adoecimento da hospitalização, desse lugar de cuidar, de tratar, né? Se a criança, quando entrava na pediatria, eu lembrava bem assim, ela entrava com a mãe, ficava sentadinha na cadeira, aguardando a avaliação do pediatra, a consulta. E aí ela via todo aquele movimento de pessoas de branco, né, passando pelos corredores, e ela não entendia nada, ficava olhando. E aí a gente vinha com uns brinquedinhos, alguma coisa, e mostrava, e aí ela olhava e se investia. Mas aí quando de repente via um médico com os seus instrumentos, ou a enfermeira com os seus instrumentos, aquilo causava um certo susto na criança, que é normal, porque ela não conhece, é o desconhecido. E ela falava, picar não, né, mamãe? Picar não, né, mamãe? Então, mas a gente tinha outros instrumentos dentro da pediatria que ajudava ela a passar por esse momento, passar por esse momento da picada, desse medo, trabalhar esse medo, que era o acesso à ludoteca que existe dentro, que era caminhar nos espaços, né, da unidade, com um apoio psicológico, né, todo um acolhimento voltado para a criança de acordo com a idade que ela consegue responder. E aí o que aconteceu? Vamos ver. No contexto da hospitalização, a gente tem reações recorrentes. Quando a mãe sabe que vai entrar na pediatria, o hospital, a pediatria do agarram, tem apresentado um estímulo de preconceito. Meu Deus, eu vou para o agarram, eu vou ser contaminado. É um lugar que está cheio. Não vou sobreviver. Meu filho não vai sobreviver.
Qual era a resposta emocional apresentada por esse pensamento, por essa possibilidade da transferência da internação na pediatria do H? Medo, temor, choro, nervosismo, preocupação. Então, a gente percebe como o contexto pandêmico, associado ao contexto hospitalar, leva a pessoa a vivenciar emoções tão intensas que causam grande sofrimento psíquico. Agora, a família vivencia isso de forma tão intensa. Quando o filho vê a mãe desesperada, chorando, nervosa, angustiada, ele não sabe o que está acontecendo. Então, ele começa a ficar agitado também, irritado, ele começa a chorar, Então, aí a gente entra na internação. Então, a mãezinha chegou lá com o filho, só pode entrar uma pessoa, uma acompanhante, o acompanhante que entra é o acompanhante que sai. Como que estava ontem? Ontem, a internação era assim, a criança chegava, ela tinha a sala lúdica, a sala pedagógica, ela tinha brinquedos, ela tinha uma pedagoga que era acessada conforme a série inicial, a série que ela estava inserida. Ela tinha visitação de familiares, ela estava internada com a mãe, então viu o pai visitar, vinha a avó, estava internada com a avó, vinha a mãe visitar, vinha um pai, às vezes havia troca de acompanhante, E a criança, ela tinha uma mobilidade dentro da dependência da pediatria. Ela tinha esse movimento, a gente estimulava ela a caminhar, andar, brincar no parquinho. Como que está hoje? Hoje a criança, ela só tem acesso a um kit pedagógico, que é descartado depois da alta, Coisas bem simples, um lápis de cor, papel, um bloquinho para ela pintar, rabiscar. Se ela está em idade escolar, ela recebe o suporte pedagógico remoto, não tem direito à visitação, ela está confinada, isolada dentro do hospital. A comunicação com os familiares passa a ser remota, Às vezes a mãe consegue fazer videochamada e às vezes só faz, o viva voz. E com tudo isso, ela ainda consegue, graças a Deus, ser muito bem acolhida pela equipe que compõe a pediatria, que é uma equipe multidisciplinar, e recebe tanto o suporte psicológico presencial ou remoto. Então, a gente acessa essa criança por telefone, se ela tem condições de falar, e acessa a mãe, ajudando a essa mãe a lidar de uma forma melhor e mais ajustada, com esse contexto de internação na pandemia. E assim oferecer um suporte psicológico para essa criança através da mãe. Mas quais são as intervenções que a gente precisa fazer, nesse contexto? Então, primeiro a gente vai acessar o acompanhante. Nós oferecemos uma escuta ativa, que é valorizar o que ele sente, o que ele pensa. A gente acolhe tudo isso, Apreende, compreende, vai trocando ideias com ele. E aí a gente vai oferecendo esse suporte emocional e ajudando ele a encontrar estratégia para manejar a situação vivenciada. Muito bem. Aí a criança é um bebê, às vezes você tem um bebê de 7 meses, 10 meses, e aí esse suporte, essa intervenção, ela fica muito centrada no acompanhante, geralmente a mãe. O segundo é acessar a criança. A criança consegue falar? Ok, mãezinha, podemos falar com ela sim. E aí a gente faz a escuta ativa também, o suporte e o manejo, procura saber, como a criança está, como é que ela vê o hospital, o que ela está sentindo, o que ela precisa fazer para ajudar o médico e tudo mais. Então, a gente faz esse processo também de suporte e de estimulação junto à criança, para lidar com esse processo de adoecimento. E o terceiro acesso é a equipe. Sempre que a gente percebe alguma coisa, tanto da mãe como da criança, as respostas emocionais, eu acesso a equipe, e pontuo o que está se passando e sugiro uma intervenção.
Então, a equipe, ela é muito proativa, né? Ela é muito especial e especializada. E aí a gente consegue atender a família e o paciente nesse contexto. Como que nós fazemos isso? É muito importante nesse processo a gente compreender os aspectos psicológicos em torno da doença, como que a família ou a criança entende o que está se passando, né, com ela naquele momento. A gente ajuda a fazer essa travessia dessa experiência do adoecimento, né, com as possibilidades de expectativas, né, e aí a gente trabalha essas expectativas com relação à alta, o processo, né, de cura e tudo mais, sempre numa articulação muito próxima com a equipe assistente que está dentro da unidade. E a gente atua tanto no sofrimento do paciente, como na angústia declarada da família e na angústia muitas vezes disfarçada e negada pela equipe. O fazer psicológico. A gente sabe que as situações estressoras e potencialmente traumáticas, como adoecimento, internação prolongada ou óbito de uma pessoa próxima, né, pode desencadear o surgimento de comportamentos não habituais para a criança, como voltar a chupar o dedo, urinar na cama, querer dormir com os pais, o prolongamento do sofrimento após a experiência da internação, como medo, ansiedade, insegurança, irritabilidade, e também o sofrimento psíquico dos familiares, né? Para amenizar todo esse sofrimento causado pela internação, a gente tem buscado ressaltar a qualidade do atendimento e o acolhimento da criança. A gente fala muito isso para os pais, olha, a equipe é muito boa, né? A equipe está fazendo o máximo. Sabe que você pode cooperar da seguinte forma, né? Você pode observar como que a sua criança está reagindo, quando o médico vem fazer a visita, explica aquilo que você percebeu, né? Não precisa ficar preocupado com o vocabulário, fale com o seu coração, fale com o coração de mãe, o coração de pai, o que você sente, o que você vê, né? Então a gente estimula a comunicação também com a rede socioafetiva, tipo, como você está fazendo para lidar com esse confinamento no ambiente hospitalar? Né? Você está conversando com quem? O que você faz para preencher o tempo? A gente estimula essa comunicação, que ela é muito importante. A gente vai validar também esses sentimentos, né, que a mãe traz, a criança traz, que está com medo, que quer ir embora, né, que muitas vezes chora. A gente acolhe tudo isso e estimula a continuidade nos cuidados de proteção e segurança com a alta. É sempre muito importante que quando a gente faz esse suporte psicológico para o responsável, e às vezes para a criança, quando termina o atendimento, eles falam assim, doutora, muito obrigada, foi muito bom. Eu estava tão angustiada, porque eu estava aqui sozinha. Às vezes, o meu filho está dormindo e eu não tenho o que falar, com quem conversar, e foi tão bom conversar. E isso faz com que o nosso trabalho, sabe, seja mais prazeroso, que o nosso trabalho cada dia se torne mais importante. A gente se sente importante, né, para essa família, para essa criança, quando a gente consegue fazer essa escuta, essa travessia do processo de adoecimento. Dessa forma, né, o suporte psicológico ele é organizado em ações com foco na redução dos impactos negativos, né, e no fortalecimento dos fatores protetivos da saúde emocional da criança e da sua família, né, com o objetivo de amenizar o seu sofrimento e promover o bem-estar físico e emocional. Eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês o meu trabalho, né, e gostaria de terminar com essa frase do Dalai Lama, que eu vejo que ele encaixa direitinho nesse trabalho que a psicologia faz nesse contexto de pandemia, no ambiente hospitalar, no suporte ao familiar e ao paciente. Cultivar estados mentais positivos,
como a generosidade e a compaixão decididamente conduzem a melhor saúde mental e a felicidade. E isso serve para mim como profissional, para você, colega que está do outro lado fazendo o seu trabalho, né? Que olhamos sempre o outro, né? Com toda a humildade e o amor que há no nosso coração. Assim conseguiremos fazer o melhor de nós. Obrigada e até mais. Ai, gente, será que ficou bom para demais? Não, foi ótimo. Só finalizar aqui.